Olá, chegando aqui para mais um vídeo desse especial Raiva, Perdão e Compaixão, que faz parte da travessia da raiva ao perdão, abrindo espaço para compaixão. Eu trouxe esses materiais de apoio e hoje eu queria trazer sobre dois livros. Na verdade, um deles eu vou só mencionar e o outro eu vou falar mais especificamente. Então, o primeiro deles é o Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, do Marshall Rosenberg, e um livro do mesmo autor é O Surpreendente Propósito da Raiva. Esse livro aqui, ele trabalha um pouquinho mais, né, o que traz nesse capítulo, né? Dentro do Comunicação Não Violenta, do livro da CNV, tem um capítulo específico que se chama Expressando a Raiva Plenamente. Eu vou ler o resumo desse capítulo aqui, né, do Comunicação Não Violenta, e vou falar um pouquinho sobre o surpreendente propósito da raiva. No resumo da CNV, ele fala: culpar e punir os outros são expressões superficiais de raiva. Se desejamos expressar plenamente nossa raiva, o primeiro passo é eximir a outra pessoa de qualquer responsabilidade por nossa raiva. Em vez disso, fazemos brilhar a luz da consciência sobre nossos próprios sentimentos e necessidades. Ao expressarmos nossas necessidades, é bem mais provável que elas sejam atendidas do que se julgarmos, culparmos ou punirmos os outros. Os 4 passos para expressar a raiva são: 1. Parar e respirar. 2. Identificar nossos pensamentos que indicam julgamentos. 3. Conectar-nos com nossas necessidades. E 4. Expressar nossos sentimentos e necessidades não atendidas. Às vezes, entre os passos 3 e 4, podemos escolher entre entrar em empatia com a outra pessoa, de modo que ela possa nos escutar melhor, quando nos expressamos no passo 4. Precisamos avançar em nosso próprio ritmo, tanto ao aprendermos quanto ao aplicarmos a CNV. CNV, eu tenho um vídeo aqui onde eu explico um pouquinho sobre a CNV, né, comunicação não violenta, quais são os 4 passos. A ideia não é a gente falar especificamente dela hoje, mas para quem se interessar, eu vou deixar aqui também essa recomendação para assistir. E o que é importante aqui, né? Eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, que ele falava, né, que a gente não tem que colocar a culpa da nossa raiva na outra pessoa. Então, tô sentindo raiva porque fulano me fez isso. Tô sentindo raiva porque fulana falou aquilo, né? Então, essa coisa de a gente colocar isso para fora, é isso que ele fala que não. Que essa não é a real causa da nossa raiva, né? E eu lembro de brincar, de falar que eu fiquei com raiva dele por ele ter falado isso, né? Porque depois disso, depois que eu li esse livro, eu nunca mais coloquei a culpa em ninguém, né? Eu brinco também igual o Homer Simpson, né? Ele fala, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Mas não é isso, né, gente? Brincadeiras à parte, a questão é que a gente precisa olhar para essa raiva, né? E aí eu quero trazer um pouquinho, então, de um resumo, né, que eu faço desse livro aqui, do O Surpreendente Propósito da Raiva. Ele, ele começa, né? É um livro fininho, mas ele tem 7 capítulos e ele começa fazendo uma breve introdução à CNV. Então, assim, para quem quiser se aprofundar na comunicação não violenta, a recomendação é que leia esse livro. Mas esse daqui, né, da raiva, ele fala um pouquinho, né? Então, ele fala que a CNV nasce, né, desse desejo da gente compreender, né, a violência e de preservar a compaixão. Então, também está bem relacionado com essa travessia que eu propus, né, fazer. Fala que são 3 fatores que influenciam, né, a linguagem, a forma de pensar e se comunicar e as estratégias, né, de influência, e que a CNV ela vai focar nas nossas necessidades humanas e que a ideia é a gente criar conexão e compaixão. Então, dentro da CNV, ele fala muito, a gente precisa saber quais são as nossas necessidades. E às vezes a gente tem necessidades básicas, né? Necessidade de respeito, necessidade de atenção. Às vezes a gente age de uma forma, né? Justamente porque a gente não teve alguma necessidade atendida. Ele fala um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Depois, o capítulo 2 ele fala a raiva na CNV, e ele diz, né, a raiva é um sinal de necessidades não atendidas, né? Eu lembro de uma frase do Marshall Rosenberg que era mais ou menos assim, né, que ele fala que um ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida.
E quando a gente olha para isso dentro da gente, para olhar quando a gente tem esses nossos ataques de raiva, né? Que se a gente conseguir investigar isso, a gente vai no cerne da questão. E ele fala, não é o outro quem causa a nossa raiva, mas sim os nossos julgamentos sobre aquilo, né? Sobre aquela situação. E reprimir ou descarregar a raiva sem compreender a sua origem não vai resolver. Por isso que é um trabalho de investigação, é um trabalho de autoconhecimento, né? Esse. E um trabalho de coragem também, porque quantas pessoas eu conheço que me falam: não, não, eu não sinto raiva. Não, eu nunca senti raiva. Opa, né? Tem alguma chavinha aí para olhar. Será mesmo, né? É, como eu falei no primeiro vídeo dessa série, onde eu falo sobre as cartas da raiva e da compaixão no jogo do Mahalila, o jogo do autoconhecimento. Ela tem uma definição sobre o que é raiva. Às vezes essa raiva é uma frustração, as coisas não acontecerem da forma como a gente gostaria, né? Então, olhar para dentro é esse ato de coragem. E aí, no capítulo 3 ele vai falar assim: que vai funcionar mesmo que apenas uma pessoa saiba fazer isso, que uma pessoa saiba aplicar essa questão da CNV. Então, não precisa que as duas pessoas que estão envolvidas nessa situação de raiva saibam como utilizar a CNV, né? E ele fala: a CNV funciona mesmo que apenas um lado a utilize, requer vulnerabilidade, expressar os sentimentos e necessidades. Então, dentro da CNV, né, esses são dois passos, né? A gente conseguir identificar como que a gente está se sentindo. Então, eu tô com raiva, eu tô irritada, né? Ou eu tô triste por causa disso que aconteceu. Eu identifico meus sentimentos e identifico quais são as minhas necessidades. Ah, porque eu, né, tenho uma necessidade de respeito. Ah, você, né, chegar atrasado toda vez, ou chegar atrasado, na verdade, toda vez não pode usar na CNV, não. Você chegar atrasado, ele fala pra gente reunir os fatos, né? Então, assim, ah, na última semana, durante 3 dias, você chegou atrasado. Então, identificamos os fatos, como que eu me sinto? Eu fico triste, eu fico com raiva. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade de respeito. Chegar no horário para mim é sinal de respeito, né? Então, assim, a gente vai. A CNV, eu falo, ela é uma prática, né? A gente aprende. Eu fiz um curso, na verdade, que eu recomendo bastante, com a Carolina Nalon. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, Instituto Thier. E foi com ela que eu fiz o curso, porque eu vejo também que, às vezes, só ler o livro para mim, eu tive dificuldades, né, de colocar em prática só lendo o livro. Então, eu fiz esse curso, né, que chamava O Caminho da Comunicação Autêntica para colocar em prática essa CNV. Fiz em 2017 e ainda hoje eu sigo tentando aplicar, né, sigo tentando trazer isso para o meu dia a dia e nem sempre é fácil, é um processo. E com a raiva é a mesma coisa, né? Ele vai falar aqui quais são os passos para a gente lidar com essa raiva, né? E ele fala assim, ó, na página 21, o primeiro passo para expressar nossa raiva é tratar dela de acordo com os princípios da CNV, ou seja, identificar o estímulo da raiva sem confundi-lo com a nossa avaliação, né? E o segundo passo é tomar a consciência de que a avaliação que fazemos das pessoas, na forma de julgamentos que imputam erro, é a causa da raiva, né? Então, a gente distingue o gatilho, né, o que que o outro fez da causa, né, dos nossos pensamentos, reconhece o que não é estímulo, mas avaliação e julgamento que está gerando essa raiva. Então, é esse julgamento que está causando essa raiva, o julgamento daquilo que a gente fez. Ah, porque você é tal, você é desse jeito, você é de outro jeito, né? E o terceiro passo é identificar as necessidades por trás dos julgamentos, né? Então, é olhar para a necessidade que está na raiz da nossa raiva. E os julgamentos que formamos a respeito dos outros que causam raiva são, na verdade, expressões alienadas de necessidades não atendidas. Então, esses julgamentos, né? Na verdade, a gente tem que olhar, então, qual que é a necessidade que está por trás desses julgamentos. Esse é o terceiro passo. E o quarto passo é expressar a raiva traduzindo julgamentos em necessidades, né? Então, dizer o que eu quero que seja feito com isso, né? Com essa situação que aconteceu. Então, deixa eu ver aqui se ele fala. Ele fala, ó.
Um exercício que recomendo fazer, não, voltando aqui no quarto passo, desculpa. O quarto passo envolve o que de fato diremos em voz alta para outra pessoa depois de termos transformado nossa raiva em outros sentimentos, através do processo de entrar em contato com as necessidades por trás dos julgamentos, né? Então, expressar a raiva traduzindo esses julgamentos em necessidades. Nesse quarto passo, daremos à outra pessoa 4 informações. Em primeiro lugar, revelamos ao outro qual foi o estímulo, né? O que aconteceu? Qual foi a ação dele que entrou em conflito com o atendimento das minhas necessidades? Em segundo lugar, expressamos nossos sentimentos. Note que isto não é reprimir a raiva. A raiva foi transformada em uma emoção, como tristeza, mágoa, medo, frustração ou outra semelhante. Depois de expressar o sentimento, explicamos qual necessidade nossa está desatendida. Nesse ponto, acrescentamos a essas 3 informações um pedido claro do que desejamos agora da outra pessoa, no tocante aos nossos sentimentos e necessidades não atendidas, que é esse quarto passo que ele tá sugerindo, né? E aí ele fala assim: para conseguir lidar com a raiva de maneira como descrevi, é essencial ter a habilidade de identificar o julgamento que nos dá raiva e rapidamente traduzi-lo na necessidade por trás do julgamento. Por isso que eu disse que isso é um processo, né? Não vai ser só vendo esse vídeo que a gente vai conseguir colocar isso em prática. E aí ele fala assim, ó, um exercício que recomendo é fazer uma lista dos tipos de julgamentos que costumamos fazer quando estamos com raiva. Pense na última vez em que ficou com raiva, pergunte a si mesmo e escreva o que estava passando e como isso provocou a sua raiva. Então, é um processo de investigação, né? É um processo de investigação contínua, na verdade, né? Depois ele vai falar um outro capítulo que matar é algo superficial. E ele diz assim: punir, culpar ou ferir são expressões superficiais da raiva, né? A vingança é um pedido distorcido por empatia. Então a pessoa comete um ato violento, né? E ele fala de matar, que é né, uma das coisas mais sérias que tem, como esse pedido distorcido de raiva. Pô, eu queria que você olhasse para essa necessidade que eu tenho e eu não tô sendo visto e aí eu cometo um ato de violência, né? Expressar plenamente a raiva significa revelar necessidades e sentimentos profundos. Depois ele vai para o capítulo 6, como conseguir que os outros compreendam nossos sentimentos e necessidades. E aí ele diz que o desafio aqui é ser ouvido para além das acusações e julgamentos, né? Então é muito difícil isso mesmo. E escutar empaticamente a dor do outro é essencial. E aí ele diz: expressar a raiva plenamente exige comunicar sentimentos e necessidades de forma clara. Então, se a gente não consegue identificar aquilo que a gente está sentindo, e se a gente não consegue identificar quais são as nossas necessidades, é difícil que a gente consiga expressar isso para o outro. E por isso que eu falo, é um trabalho de autoconhecimento. Antes de eu fazer esse curso, né, em 2017 da CNV, eu não sabia identificar as minhas necessidades e também não tinha vocabulário para colocar em prática o que eu estava sentindo, né? E eu falo, às vezes a gente fica ali só no divertidamente, né? Achando que são só esses tipos de sentimentos que a gente tem, né? A tristeza, a alegria, a raiva. Então, assim, não são só esses, né? Tem um workshop também que eu faço, que é o É Seguro Sentir, onde eu falo sobre as emoções. E elas são, na verdade, assim, não existe emoção boa ou ruim, né? Existem emoções de bom agrado, né, de alto agrado e de baixo agrado. Então, a gente também saber identificar as nossas emoções, isso é muito importante. E é autoconhecimento, né? E aí, no fim, o capítulo 7 ele deixa um convite, um incentivo a buscar treinamentos práticos de CNV, pois a experiência ao vivo aprofunda a compreensão, né? Eu concordo com ele e eu digo, ler sobre esse assunto, praticar sobre esse assunto, fazer exercício sobre isso, é algo que é constante. E eu quero deixar aqui também, no final do livro, ele deixa as pílulas sobre a raiva. Então eu vou ler todos essas pílulas, são frasezinhas curtas, né, que ele deixa aqui no final. O modo como escolho enxergar a situação afetará em grande medida o meu poder de mudar ou piorar as coisas. Nada que a outra pessoa diga pode provocar a raiva em nós.
Todos os pensamentos que envolvam a palavra deveria são geradores de violência. Não penso que ficamos com raiva porque nossas necessidades não foram atendidas. Ficamos com raiva porque julgamos os outros. A raiva é um sentimento natural criado por pensamentos não naturais. Não é errado julgar os outros. O importante é ter consciência de que o julgamento é que gera raiva. Mesmo se você não disser em voz alta o julgamento, seus olhos revelam esse tipo de pensamento. Use as palavras eu sinto isso porque eu, para se lembrar de que as ações da outra pessoa não são a causa da sua raiva. A causa é a escolha que você faz. A meu ver, a vida que acontece dentro de nós pode ser percebida mais claramente pela observação das nossas necessidades. Pergunte a si mesmo: qual é a minha necessidade nessa situação? Quando estou conectado com minhas necessidades, tenho sentimentos fortes, mas nunca sinto raiva. Vejo toda a raiva como resultado de pensamentos provocantes, violentos, alienados da vida. Matar as pessoas é muito superficial, ele coloca isso entre aspas. Para mim, matar, culpar ou ferir os outros são formas muito superficiais de expressão da raiva. Nosso objetivo é manter a atenção, momento a momento, focada na vida que acontece dentro de nós. Quais são nossas necessidades nesse momento? E o que está vivo nos outros? A tristeza é um sentimento que nos move na direção da satisfação das nossas necessidades. A raiva é um sentimento que nos leva a culpar e punir os outros. Expressar plenamente a raiva significa não apenas comunicar os sentimentos profundos subjacentes a ela, mas fazer com que o outro de fato entenda o que eu sinto. Expressar plenamente a raiva significa concentrar toda a consciência na necessidade não atendida. A melhor maneira de conseguir que o outro compreenda é compreender de fato o outro. Se desejo que os outros escutem meus sentimentos e carências, preciso antes oferecer empatia. Quando ofereço a empatia que o outro precisa, percebo que é mais fácil conseguir que me ouçam. A raiva é um sentimento muito valioso dentro da CNV. É um chamado de alerta. Ela mostra que estou pensando de uma maneira que certamente não conseguirá satisfazer as minhas necessidades. Por quê? Porque minha energia não está conectada às minhas necessidades. Sequer estou ciente de quais sejam minhas necessidades quando estou com raiva. E aqui nesse livro, ele tem um resumo também dos quatro componentes da CNV e também a lista de alguns sentimentos e necessidades universais, né? Que isso ele trabalha melhor no livro da CNV, mas aqui tem um pouquinho também, né? E é isso, e daí ele fala um pouquinho sobre a CNV. Então, com isso, eu encerro, né, aqui esse especial da raiva ao perdão. E tenho recebido também indicação de outros livros, e caso eu leia esses outros livros também com esse tema da raiva, vou trazer aqui. Mas esse é um bônus que eu quis deixar para o pessoal que está fazendo a travessia. Esse livro não está ali, né, não estava ali previsto durante os dias da travessia, mas eu quis trazer ele aqui porque ele traz mais conteúdos. E eu vejo que assim, quanto mais a gente também olha para isso, quanto mais a gente lê sobre isso, quanto mais a gente internaliza isso da raiva, a gente também se permite mais sentir essa raiva e com isso a gente consegue então expressar, né? Mas a importância da gente saber das nossas necessidades, olhar para os nossos sentimentos, como a gente, né, se sente, falar sobre isso com os outros, ter essa empatia com a gente, com os outros, né? Então não é algo simples para ser feito, mas é algo que, se colocado em prática, pouco a pouco, a gente vai conseguindo avançar alguns passinhos, né? E se você gostou, sempre digo, né, para compartilhar com as pessoas, né, se isso fez sentido, se você tiver alguma dúvida também, colocar aqui nos comentários e eu fico à disposição. Se você quiser saber mais também sobre a travessia da raiva ao perdão, sobre o workshop, né, Seguro Sentir, o jogo do Mahalila também para mim é sempre uma forma muito lúdica, digamos assim, né? Uma forma mais leve da gente olhar para tudo isso também, né? A raiva aparece bastante no Mahalila, no jogo do autoconhecimento. Então é isso. Eu agradeço
aqui atenção para quem ficou aqui até o final e até uma próxima série aqui no canal. Até, até!